Fala, torcedor vascaíno, o treinador campeão da Sul-Americana com o Racing foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo o jornalista. E o volante Rodrigo Dourado, ex-internacional, entrou na mira do Vasco para 2025. E o cria da base, Cauã Barros, retornará ao Vasco depois de empréstimo ao Amazonas em 2025. É uma boa opção para o ano que vem, torcedor? Deixa nos comentários que é importante, tá bom? Mas antes, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas informações e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e compartilhar com seus amigos vascaínos, que ajuda demais no nosso canal. Beleza? Então vamos para as informações, tem informações importantes. A gente sabe que o treinador Rafael Paiva foi demitido agora recentemente, né? E o Felipe vai comandar a equipe nesses próximos 3 jogos até o final do Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco vai procurar treinador para o ano que vem, né? Para fazer essa pré-temporada e etc. Então vamos lá. Vai surgir muitas informações sobre treinadores e etc, né? E a informação que surgiu é a seguinte, é que o campeão da Sul-Americana quase foi pro Vasco. Vamos lá, né? O Vasco recebeu como sugestão o nome de Gustavo Costas, campeão da Sul-Americana com o Racing, através de intermediários, mas não respondeu à oferta. De acordo com a Atenção Vascaínos, que emitiu a informação, o Cruz Maltino procura um perfil diferente para comandar a equipe. O Cruz Maltino demitiu Rafael Paiva após a derrota por 3-1 para o Corinthians. O treinador de 61 anos iniciou sua carreira em 2000 no próprio Racing, após se aposentar do futebol em 1997. Desde então, ele teve passagens por diversos clubes, mas sempre retornando ao seu time do coração em pontos distintos da carreira. Além disso, ele treinou a seleção da Bolívia em 2022 e também em 2023. A Sul-Americana do último sábado foi o primeiro título internacional de Gustavo como treinador. Mas o argentino já havia vencido diversos títulos nacionais. Entre eles estava a Liga do Equador, a Liga Colombiana Finalização, 2 vezes e a Supercopa da Colômbia. Essa informação foi dada pelo Atenção Vascaínos e também pelo BTB Esportes, tá bom? Então tá aí a imagem do treinador Gustavo Costas, né? Um treinador argentino. Um treinador que foi recentemente campeão com o Racing, né? Ele ficou bastante famoso pelas suas loucuras nas beiradas de campo, correr e brigar, gritar e etc, né? Ele é um treinador que tem um temperamento bem alto na beirada de campo, isso é bom às vezes ou não também, depende, mas um treinador que recentemente foi campeão com o Racing. E o Racing, comparado às outras equipes, o orçamento é bem menor, né, comparado então ao Cruzeiro, que gastou um baita de um dinheiro nessa janela do meio do ano, o Corinthians e etc, né? E o Racing acabou ganhando dos dois. Então, tá fazendo um bom trabalho lá no Racing, tá? E aí, ele foi oferecido ao Vasco, o Vasco não respondeu ainda a oferta. Então, não tem nem sim nem não, ele foi oferecido. Vamos saber o que vai acontecer nos próximos dias, tá bom? E aí, eu coloquei no Transfer Market aqui o treinador. Olha lá. Ele é argentino, ele nasceu em Avellaneda e tem 61 anos. Ele passou por Bolívia, Palestino, Guarani, Alfaiá, Independente Santa Fé, Atlas, Barcelona de Guayaquil, Al Nassr, Alianza Lima, Olímpia, Racing, Cerro Porteño, Alianza Lima e Guarani. Foi esses clubes aí onde ele passou, né? Já foi para a Arábia, já treinar lá também, já foi para Bolívia treinar também, já foi para Colômbia, etc, né? Já foi para Equador. Então, cara, é um treinador que é bastante, vamos dizer, conhecido nesse rumo aí sul-americano, né? No Brasil ele não treinou nenhuma equipe ainda, talvez o Vasco possa ser a primeira dele. Não sei, né? Não é um treinador que conhece o futebol brasileiro. Isso pode ser um problema, né? Mas às vezes também não. A gente viu aí o Abel Ferreira não conhecer o futebol brasileiro. Fez o que fez no Palmeiras. Então o Jorge Jesus não conhecia o futebol brasileiro. Fez o que fez no Flamengo. E aí tem entre outros também. Tem o Vojvoda no Fortaleza, né? É o melhor exemplo, vamos dizer, porque ele é sul-americano, não é? O Jorge Jesus e Abel Ferreira são europeus, né? Que são de Portugal. Enfim, é um bom exemplo pra gente saber, ó. Ele foi campeão com o Cerro Porteño lá no Paraguai. Ele foi 2 vezes campeão no Peru com o Alianza Lima. Ele foi 2 vezes campeão na Colômbia com o Independente Santa Fé. Uma vez vencedor da Sul-Americana, que foi agora recentemente, em cima do Cruzeiro, em 2023/2024, com o Racing. Uma vez campeão do Equador com o Barcelona de Guayaquil. E uma vez campeão lá no Campeonato Paraguaio com o Cerro Porteño. Algumas equipes bastante conhecidas, inclusive, né? Essas equipes que a gente acabou de falar aqui agora. É um treinador que ganhou a Sul-Americana agora, então vai ser bastante conhecido, né?
Então, eu acho que é mais ou menos essa informação. E outra coisa, né, gente? Vai surgir treinador sendo oferecido, o Vasco interessado em outros treinadores e etc. Então, cara, tem que se acostumar. Até o Vasco não fechar com o treinador mesmo, a gente vai ter especulações de jornalistas que o Vasco está fechando, o Vasco está tentando e etc. Treinadores oferecidos e etc, tá bom? Então, é mais ou menos isso, ok? A informação não é minha, é do jornalista lá do Atenção Vascaínos e também do BTB Esportes. Só tô repassando essa informação para vocês. A informação que surgiu também, né, antes do jogo, inclusive, do Corinthians, então ficou meio que abafada essa informação por aí, mas é sobre o volante Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado entrou na mira do Vasco e pode se tornar rival do Internacional. O volante saiu das categorias de base do Colorado e não deixou saudades após a saída em 2022. Dourado vai voltar ao futebol brasileiro. Ao longo dos 10 anos, o Internacional revelou alguns talentos para o futebol brasileiro, como o lateral direito William, que defende as cores do Cruzeiro e foi campeão olímpico em 2016. Por falar naquele elenco, outro nome que fazia parte da seleção brasileira, de Rogério Micali, era o do volante Rodrigo Dourado, que subiu ao time profissional em 2013 e 2014 e rapidamente se consolidou. Entretanto, após passar mais de 8 anos no elenco profissional, deixou o clube em 2022 e se transferiu ao Atlético São Luís, do México. Sem aparecer tanto nos últimos 3 anos, seu nome veio à tona pelo interesse de um rival do Colorado, que era o Internacional, que é o Vasco. De acordo com as informações divulgadas na noite de ontem, que foi no dia 23, inclusive, né, que foi no dia praticamente do jogo, e na noite antes do jogo contra o Corinthians, então meio que a informação ficou um pouco abafada, né? A informação é a seguinte: o Cruz Maltino tem interesse em repatriar o cria do Inter para 2025. Vale mencionar que seu contrato vai até o meio do ano, o que pode facilitar o negócio. Rodrigo Dourado pode voltar ao Brasileirão, com contrato assinado com os mexicanos até o fim de julho de 2025, então meio do ano que vem. O volante de 30 anos está liberado para assinar um pré-contrato a partir do início de janeiro. Então, ele tem contrato com o time do México até o meio da temporada de 2025, mas ele pode assinar a partir de janeiro um pré-contrato com outra equipe, 6 meses antes do fim da data final do vínculo. De qualquer forma, é importante frisar que foram feitos apenas os primeiros contatos e não há negociações avançadas em andamento. Quer dizer, a volta do volante ainda deve demorar pelo menos mais uma semana. Então, cara, eu acho que é mais ou menos isso. A polêmica envolvendo o Rodrigo Dourado no Internacional. Por fim, vale deixar claro que o Dourado ficou muito marcado pela discussão com o meio-campista Maicon, ex-jogador do Grêmio. Ambos se envolveram em uma polêmica antes de um Grenal e o debate virou nacional, tá? Ao todo, o Dourado realizou mais de 300 partidas com a camisa do Clube do Povo, né, que é o Colorado, que é o Internacional, e marcou 20 gols. Já no futebol mexicano, foram 88 jogos até o momento, com 3 gols marcados e 2 assistências. Ele é avaliado pelo Transfermarkt por 4,5 milhões de euros, um valor próximo de 30 milhões de reais, né? Então tá aqui, ó, um Transfermarkt aqui. É o volante de 30 anos de idade, né? Ele nasceu em Pelotas, ele tem 1,86 de altura, já passou pela seleção brasileira sub-23. Hoje em dia ele joga pelo São Luís, lá do México. É uma liga que não é fraca, né? O campeonato mexicano, mas é particularmente comparado ao futebol brasileiro, é bastante fraco, né? Vamos falar, ser bem sincero aqui, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E a gente pode ver o desempenho atual do jogador, né? Atualmente, 2024/25, ele tá jogando lá na Liga Mexicana. Ele fez 16 jogos e 1 gol, tá bom? 5 cartão amarelo o jogador tem também. O último jogo que ele atuou foi como zagueiro, inclusive, tá? Como zagueiro, ele atuou lá no futebol mexicano. Foi no dia 6/7, tá? Então tem um tempinho, né? Particularmente. Cara, não, na verdade falei besteira, ok, gente? Me desculpa. Mas aqui tem dia 29/9 que ele atuou. Tem aqui, ó, dia 9/do 11, né? Então, os dias aí que ele atuou com a camisa lá do São Luís do México, tá beleza? Então, cara, eu acho que é mais ou menos isso. A estatística do jogador e etc, tá bom? Então, a posição aqui do jogador volante, que é a principal posição dele, posição secundária, meia central e também como zagueiro, como a gente acabou de ver, né? Que ele pode jogar como zagueiro também. Então, abre um leque ali de possibilidades, talvez, né? Enfim, falando de volante, um outro volante que tá retornando ao Vasco é o Cauã Barros. O Cauã Barros foi emprestado ao Amazonas, não teve tantas oportunidades com o Ramon Dias. O Ramon Dias era paneleiro de gringo, né? E não colocava os moleques da base pra jogar. Inclusive o Cauã Barros, quando entrava, ele jogava bem, na minha opinião. E não teve mais oportunidade com o Ramon Dias. E aí,
O Barros se despediu do Amazonas, né, que acabou a Série B agora recentemente, e o volante retornará ao Vasco 2025, tá bom? Eu faço a pergunta pra você, agradaria o Cauã Barros para o ano que vem? E aí, deixa a sua opinião. E aí eu coloquei no Transfermarkt também sobre o jogador um pouquinho, ele tá com 20 anos de idade, tá? Ele na temporada de 2024/2025, ele fez aqui, vamos ver, 23/24, perdão, ele fez 29 jogos, tá, lá no Amazonas. Ele fez 24 partidas na Série B, 2 gols marcados e uma assistência, ok? Não é um dos melhores números, etc, mas não é um número ruim também, né? De 38 jogos possíveis na Série B, ele atuou 24 como titular, por exemplo. Né? Ele joga como meio ofensivo, meio central e volante. A gente conhece particularmente um pouco mais o Cauã Barros, né? Apesar que é um ex-jogador aqui da base do Vasco, a gente não viu tanto ele, mas a gente conhece particularmente um pouco do futebol do jogador, tá bom? É um jogador que estava sendo titular no Amazonas, pelo menos quando eu vi, né? É um jogador que, cara, é um jogador da base. Não teve tanta oportunidade com o Ramon Dias, mas pode ter futuramente com o próximo treinador. Tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso a informação do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima terça-feira pra todos, tá? De coração mesmo. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, tá? Esse é o segundo vídeo do dia. Então, pô, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Tamo junto. Um abração, fiquem com Deus e saudações vascaínas. Tamo junto.